Quero cumprimentar a todos, Pastor Paulo Delagnese, São Paulo, Jundiaí, falando neste momento. Estamos aqui no nosso canal do YouTube, só que desta vez no nosso momento apologético. A matéria que vamos falar hoje é sobre os adventistas do sétimo dia, uma religião que foge dos padrões bíblicos. Essa matéria nós já escrevemos ela há uns 15, 20 anos atrás. Quero, antes de entrar a matéria, convidar você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube para se inscrever, digitando lá no canal do YouTube paulo.delagnese. Ajude-nos a divulgar a palavra do Senhor e defender a palavra do Senhor, a nossa fé, que uma vez foi nos dada, como estamos fazendo agora, no nosso momento apologético. Ajude-nos também divulgando no Zap, com seus amigos, seus contatos, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Então, adventista do sétimo dia, uma religião que foge dos padrões bíblicos. A introdução da nossa matéria diz que não podemos, de maneira alguma, julgar as pessoas por datas, por dias e festa. E quem diz isso é o próprio apóstolo Paulo, que era um judeu extremamente zeloso, escriba, fariseu, que havia crescido aos pés de Gamaliel, um dos maiores fariseus da época. E ele diz isso na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Olha o que nos diz esse texto bíblico. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então, Paulo diz que ninguém deve julgar alguém por dias de festa ou por se guardar-se uma data específica, porque cada um, em outras palavras, tem a sua própria fé. Vamos saber um pouco de como começou os adventistas do sétimo dia. Tudo começou quando William Miller, nascido em 1782 no estado de Massachusetts, Estados Unidos, que era filho de família batista, começou a dizer que a partir de 1818, que nos próximos 20 ou 25 anos, Cristo deveria voltar à terra para arrebatar os seus escolhidos. E foi em 1831 que Miller anunciou que esse evento deveria ocorrer em 23 de março de 1843. Para tentar justificar seus cálculos nesta profecia, ele usou Daniel 8:13, versículo 14, dizendo que as 2.300 tardes e as 2.300 manhãs de Daniel correspondiam a 2.300 anos e marcou como ponto de partida o retorno de Esdras a Jerusalém em 457 a.C., para que chegasse ao ano de 1843, como sendo o ano da volta de Jesus. Mas como todos que já tentaram marcar uma data para Jesus vir, ele também falhou, porque Deus não nos deixou ordem e nem nos deu o dia certo da sua vinda. Ele apenas disse que deveríamos guardar, deveríamos esperar, porque no dia a qual a igreja será arrebatada, o Senhor virá. Isso é promessa que está no livro de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, que ele foi nos preparar lugar e nos voltará e nos levará para ele mesmo. O que temos que fazer é esperar o dia e não tentar imaginar qual é esse dia. O próprio Jesus disse que ele não sabia nem os anjos, mas somente o Pai, quando aqui esteve na terra. E, inconformado com a falha da sua profecia, ele resolveu progredir no erro e marcou uma outra data. A data agora, a qual ele marcou, ficou para o dia 22 de outubro
de 1844, mas não diferente da outra, também falhou, decepcionando tanto a ele quanto uma grande multidão que o esperava Jesus para aquele dia. Então, todas as vezes que ele marcou, ele falhou, porque, como dissemos, a data, o dia e a hora, só quem sabe é Deus. Depois disso, Miller desistiu da nova religião que começava a se dar corpo, veredito, e segundo alguns, voltou à comunhão com sua igreja até os dias de sua morte. Mas após a raiz do mal ser lançada, Satanás não perdeu tempo para difundir a doutrina que hoje conhecemos como dos sabatistas, ou seja, dos adventistas do sétimo dia. Ian Edson e Poster Gibson disse que teve uma visão no dia seguinte ao fracasso de Miller, afirmando ter visto Jesus em pé ao lado do altar. Assim ele reinterpretou a profecia de Miller, dizendo que ele errou simplesmente quanto ao local, mas que havia acertado a data. Com essa suposta visão, formou-se a doutrina que hoje conhecemos como juízo investigativo ou a doutrina do santuário, defendido pelos adventistas do sétimo dia. Vamos conhecer um pouco das doutrinas dos sabatistas. As doutrinas dos adventistas são formadas sem base bíblica, mas embora geralmente eles citem a Bíblia, deve-se tomar o cuidado de examinar o contexto, coisa que eles não fazem. E todos nós sabemos que não podemos formar uma doutrina com versículos isolados. Precisamos de outras partes da Bíblia para que uma doutrina se torne verdadeira. Mas parece que só eles não sabem disso, porque todas as vezes que eles citam a Bíblia para apoiar suas doutrinas, eles fazem com versículo isolado. Para poderem formar suas doutrinas, eles também esbarram na hermenêutica e na exegese, ou seja, não respeita as regras básicas dos textos. Aliás, eu acredito que eles nem conhecem o que é regra da hermenêutica, e da homilética para se interpretar um texto, porque senão não falariam e nem fariam tantas besteiras como temos visto em toda a história dos adventistas do sétimo dia. Vejamos suas doutrinas. Sábado, para eles, é um dia sagrado e que todos devem guardar como um dia que o Senhor nos ordenou para guardar. Só que o grande problema não é nem por se guardar o sábado. Os judeus guardam até hoje. O problema deles é querer fazer do sábado como o único dia santo e criticar a nós porque não guardamos o sábado e guardamos o domingo. Eles chegam ao acúmulo de dizer que o sábado deve ser guardado e quem não guarda o sábado e guarda o domingo já tem a marca da besta. Isso se referindo aos demais cristãos. Eles têm a coragem de dizer nas suas reuniões que todos estão errados e só eles estão certos. Eles dizem que todos são pessoas que perderam a visão. Só que quando olhamos para a própria história do adventista, nós vemos que eles estão completamente equivocados em suas situações, porque o sábado foi instituído para os judeus e não para todos os povos, pois antes da lei não vemos esse tal mandamento, muito menos esse mandamento às nações, como eles costumam dizer. Paulo fala que o sábado é uma sombra das coisas futuras, que está sendo projetada em Cristo e não no sábado. Essas figuras das coisas futuras se cumprem em Jesus e por isso ele afirmou ser o Senhor do sábado. Marcos 2, 28. O sábado para mim não passa de um aio. O aio, na cultura antiga, para quem não sabe, era como um servo que cuidava do herdeiro até que ele crescesse e pudesse tomar suas decisões. Assim é o sábado para nós diante de Cristo. Apenas um aio, uma sombra, nada mais do que isso é o sábado. Eu respeito os judeus por guardar o sábado, mas os sabatistas, os adventistas que querem nos criticar, não, tá?
Não, não, não. O aio para nos conduzir a Cristo é o sábado. E a sombra da lei que nos serviu de justificados. Gálatas 3:24. Quem diz isso é Paulo. Ele diz mais que depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio. Gálatas 3:25. Ou seja, já que o sábado é constituído pela lei e que a lei serviu apenas de um aio para nós, como diz Paulo, então não há mais necessidade de guardar o sábado, porque já temos a fé em Cristo Jesus, que é o cumprimento do aio, o qual Paulo falava a esta igreja. Este é o meu entendimento, este é o meu parecer a você que está aqui nos acompanhando no nosso canal do YouTube. Outro argumento do sabatista contra nós por guardar o domingo é dizer que esse dia foi constituído por Constantino e não pela igreja. Só que esse argumento é muito fraco diante da história bíblica e mostra a ignorância dele diante dos fatos. Porque Constantino só veio no ano 313, mais ou menos, da nossa era. E os discípulos e o próprio Jesus já se manifestava no domingo, como o primeiro dia da semana. A não ser que eles não saibam que o domingo é o primeiro dia da semana. Mas a história nos diz exatamente isso. Veja o que vai nos falar a história. Veja que a palavra domingo, por si só, significa dia do Senhor, pois foi nesse dia que Jesus ressuscitou. O primeiro culto cristão aconteceu num domingo. Chegando, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e disse-lhe: paz seja convosco. João 20:19. O segundo culto também, pois a Bíblia diz que isso aconteceu 8 dias depois. João 20:26. São muitas referências que nos mostram que os cristãos passaram a observar o domingo como o dia do Senhor, ao invés do sábado, como era costume dos judeus. Atos 27, 1 Coríntios 16:2. Então nós vemos por essas referências que o domingo não foi inventado por Constantino, como já dissemos, mas o sabatista apenas não entende da história, não conhece a história e sai falando essa besteira. Um outro argumento deles contra o domingo é dizer que o domingo é um dia pagão, porque em inglês domingo é Sunday e significa dia do sol. Só que o que eles esquecem é que no caso de formos levar em conta os dias do mês e da semana como dias pagãos, o sábado também em inglês é um dia pagão, pois todos eles são de origem céltica e homenageiam antigas divindades, inclusive o sábado, que é Saturday, que significa dia de Saturno. Somente por isso já dá para imaginar o tamanho da besteira que se faz presente na argumentação deles. Paulo nos dá mais um alerta a esse respeito. Veja o que ele diz: guardais dias, meses, tempos e anos, receio que haja trabalhado em vão para convosco. Gálatas, capítulo 4, versículo 10 e 11. Paulo está criticando. Se os cristãos continuam guardando dias, meses e anos, é que ele trabalhou em vão por eles. Paulo está dizendo aqui que não devemos guardar dias especiais com um pretexto de santidade. Não que não se possa reservar um dia, mas não com pretexto de santidade e não para criticar quem não faz. Porque o grande problema do adventista não é nem por eles guardarem o sábado, mas é por eles nos criticarem por não guardar o sábado e o domingo. Outro grande problema na doutrina adventista se encontra sobre o juízo investigativo. É um dos pontos fortes de sua doutrina, porque é essa doutrina que encobre os erros de cálculos da vinda de Jesus, a qual eles haviam marcados, mas falharam. As datas que falharam, que os adventistas marcou para a vinda de Jesus são 1843, 1844, 1847,
1850, 1852, 1854, 1855, 1866, 1867, 1868 e 1877. São todas datas que os adventistas marcaram para Jesus vir, mas ele não veio, porque Jesus não vem o dia que o homem marca, mas sim o dia que ele quer e na hora que o Pai determinou, como a Bíblia disse. Com isso, eles dizem que Miller não errou sobre a vinda de Jesus, só errou o lugar, como já dissemos atrás, porque segundo eles, Jesus realmente veio no dia 22 de outubro de 1844, só que não na terra, mas no santuário celestial para interceder por nós. Só que isso não passa de pretexto para tentar encobrir os seus erros, como já dissemos, porque Jesus Cristo não entrou no santuário celestial em 1844, mas sim quando ele deu o brado e disse: está consumado. João 19:30. A história nos diz que ele sentou-se à destra da majestade nas alturas, quando foi assunto ao céu, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso está registrado na Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 19. Então Jesus vai ao santuário, vai aos santos do santo, vai diante de Deus no dia que ele ressuscita, e não em 1844, como querem os adventistas. Veja ainda Hebreus 1, 3, 10, 19 e 20. Então essa doutrina do juízo investigativo não passa de blá 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 para encobrir os seus erros doutrinários antibíblicos e mentirosos. Uma outra doutrina estranha dos adventistas, dentre todas, é quem levou os pecados. Veja o que os adventistas acham. Nós sabemos que Jesus foi quem tomou nossos pecados em seus ombros, porque Isaías diz que ele foi ferido e moído por nossa iniquidade e levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e não abriu a boca. Sabemos também que os dois bodes de Levítico 16, 5, 10, 20 e 22 representam unicamente a Cristo, só que os adventistas não sabem disso. Veja o que eles dizem. Porque eles dizem que o bode sacrificado representa Cristo e o bode emissário representa Satanás, que levaria o nosso pecado para o inferno e lá seria aniquilado. Mas isso é uma grande heresia, pois essa doutrina faz de Satanás um co-salvador, trabalhando em justa oposição a Jesus na obra de expiação da humanidade. Sabemos também que isso é impossível, pois Satanás jamais teria alguma coisa que pudesse dar a redenção ao homem. Nem o próprio Jesus aceitaria essa parceria com Satanás na redenção da humanidade. Esses dois bodes, na realidade, representam ou tipificam as duas fases da expiação de Cristo. Expiação pela morte, Romanos 3, 24, 26, 1 Pedro 2, 24, e expiação por redenção pelo perdão, Isaías 43, 25, Salmo 103, verso 3 a 12. Mas nunca a Satanás e Jesus, só mesmo na cabeça dos adventistas do sétimo dia. Quem é Miguel para os adventistas? A besteira e os erros doutrinários deles não param. Segundo os sabatistas, Miguel é o próprio Senhor Jesus. O mesmo ensinamento das testemunhas de Jeová. Aliás, para quem não sabe, as testemunhas de Jeová, o Charles Tarsio Russell, saiu exatamente dessa mesma panela de heresia. Inclusive, Charles Tarsio Russell, fundador das testemunhas de Jeová, também estava junto com os adventistas nas primeiras profecias. Foi ele, juntamente com essa turma, que também marcou várias datas para a vinda de Jesus, a qual também falharam. Então, segundo os adventistas, Jesus é o próprio Miguel e Miguel é o próprio Jesus. A mesma crença das testemunhas de Jeová. Como já dissemos, eles dizem que o nome Miguel é apenas um dos nomes de Jesus
como tantos outros que ele possui, por exemplo, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Emanuel e etc. Eles também dizem que o nome Miguel era o nome do Senhor antes de vir à terra, e também agora que ele voltou ao céu. Só que eles, querendo ou não, o inferno é uma realidade totalmente diferente de tudo que se imagina na sua doutrina. Por que falamos isso? Porque eles tentam argumentar que o inferno não existe e que o inferno não é retratado na Bíblia. Como eles erram na interpretação de dizer que Jesus e Miguel é a mesma pessoa, eles erram também com a mesma doutrina que a Testemunha de Jeová tem, dizendo que o inferno não existe. Como já provamos na apostila da Testemunha de Jeová que o inferno existe e CO é o mundo dos mortos, Deuteronômio 32, 22, Salmo 9, verso 17, Hades, lugar das almas que partiram deste mundo, Mateus 11, 23, Lucas 10, 15, Apocalipse 6, 8, Tártaro, o mais profundo do abismo, Hades, significa encerrar no suplício eterno, 1 Pedro 2, 4, Daniel 12, 2, creio que esses versículos que acabamos de relatar já são suficientes para provar que o inferno realmente existe e que o inferno é uma realidade, queira ou não os adventistas do sétimo dia ou as testemunhas de Jeová. Outro grande erro é eles colocarem os seus líderes como os únicos que conhecem a verdade e defendem a verdade. Para os adventistas do sétimo dia, os livros escritos de Ellen Goldenlight são maiores do que a Bíblia, como as testemunhas de Jeová pensam de Charles Taze Russell, como os Mormons pensam de José Smith, e como todas as outras seitas que são enganadas por Satanás e defendem a mesma coisa. Para eles, os livros da sua fundadora são maiores do que a Bíblia e têm mais valor do que a própria palavra de Deus, como é o caso praticamente de todas as seitas que batem à nossa porta. Os adventistas já afirmaram que muitos anos que a expressão o testemunho de Jesus, o espírito da profecia, era uma alusão aos escritos da senhora Ellen. Já chegaram a afirmar na revista Adventista, em fevereiro de 1984, que suas obras têm aplicação e autoridades especiais, mas nos dias de hoje nem eles mesmos pensam assim mais. Veja na obra Nisto Cremos o que eles dizem sobre os livros da senhora White. Uma pergunta para eles: o que aconteceu? Mudança ou contradição? Eles gastaram muitas tinta e papel para defender os seus escritos, dizendo que eles tinham a mesma autoridade da Bíblia. Eles são semelhantes ao camaleão, que muda de cor conforme o lugar que está. Será que dá para crer em uma entidade como essa? Claro que não. Vejamos algumas obras da senhora Ellen, para que você não seja enganado e compre gato por lebre quando alguém te oferecer um desses livros mentirosos e falsos. O grande conflito dos séculos, Vida de Jesus, Patriarcas e Profetas, Vereda de Cristo, O Desejado das Nações. Deve-se também tomar muito cuidado para que não se compre livros da sua editora, pois estão cheios de heresia. O nome da editora é Casa Publicadora Brasileira, ou CPB. Então, se você vê qualquer livro dessa editora, não compre. É heresia, é mentira. Mas para não deixar dúvida, quero relatar o episódio de todas as suas aberrações que eles têm se levantado contra o verdadeiro Senhor Jesus. Os adventistas, os alimentos, o que pode e o que não pode comer. A lei, na verdade, proibia mesmo alguns tipos de alimento, mas para os judeus e não para todos os povos. E como já dissemos antes, a lei é apenas uma sombra que reflete a Cristo, ou apenas um aio, ou seja, já é passada. Não vivemos mais debaixo dela, mas sim da graça do Senhor. Se eles acham que não se deve comer, tudo bem, mas nos julgar porque comemos já é ignorância da parte deles,
pois Paulo nos diz que não devemos julgar aqueles que comem ou aqueles que não comem, porque uns crê que se pode comer de tudo e outros crê que não. Paulo também nos dá liberdade na ingestão de alimentos. Fatores como a carne de animais impuros ou puros, ou o fato da procedência da carne vendida no mercado ser pagã, não deveria preocupar a mente dos cristãos. Romanos 14, 1, 2, 1 Timóteo 4, 3, 5, 1 Coríntios 8, 4, 10, 25. Porque ele diz que todas as coisas são puras para os puros. Título 1, 15. Jesus, quando fala dos alimentos com os religiosos de sua época, diz que os que contaminam o homem não é o que entra, mas sim o que sai da boca do homem. Paulo diz que são os fracos que fazem diferença entre os alimentos, abstendo-se da carne e comendo legumes. Romanos 14, 2, 1 Coríntios 8, 9, 10, 28. Vemos aqui que podemos comer de tudo. O que não podemos é julgar os outros que comem, bem como não podemos tornar impuro aquilo que Deus purificou. Atos 10, 15. Então, o grande erro dos adventistas é exatamente isto. E, para irmos encerrando, porque temos muita coisa que poderíamos falar, mas o tempo é curto, quero falar sobre o sono da alma. Esse é um outro erro gritante dos adventistas. Tanto os sabatistas quanto os TJ têm a mesma crença a respeito da morte, tudo por um erro na interpretação do texto de Eclesiastes 3,19, onde Salomão diz que o homem e o animal têm o mesmo destino. Tudo porque eles levam esse versículo ao pé da letra. E aí que se forma essa doutrina do sono da alma. Só que eles se esquecem que não podemos formar uma doutrina com versículos isolados. Vejamos, irmão, o erro deles é tão grave que apenas 2 versículos resolvem nossa questão aqui. Salomão diz que o espírito do homem sobe, enquanto o dos animais desce. Eclesiastes 3, 21. Quando Salomão está dizendo que o homem e o animal têm o mesmo destino, ele está se referindo ao corpo físico, ou seja, a matéria a qual o nosso corpo habita. Após a morte voltará ao pó. Eclesiastes 3:20. E o espírito volta a Deus. Eclesiastes 12:7. Então eles, na verdade, estão lendo uma coisa e entendendo outra, que não tem nada a ver com o texto em pauta. Creio que o que aqui tratamos já é mais do que suficiente para sabermos e corrigirmos os erros dos adventistas. Quero concluir o nosso matéria nesta hora, o nosso trabalho, lhe dizendo que respeitamos a todos, seja adventista, seja testemunha de Jeová, seja espírita, mas não podemos aceitar os seus erros doutrinários. Quero vos deixar algumas razões para encerrar porque não guardo o sábado. O sábado faz parte de um pacto entre Deus e o povo israelita. O sábado só consta no decálogo e essa não é parte mais importante da lei de Deus. O sábado era uma instituição perpétua apenas para os judeus, enquanto a aliança fosse mantida. Os simples atos de guardar o sábado não agrada a Deus. Isso está registrado em Isaías 1, 13 e 14, porque envolve o preceito cerimonial, carente da verdadeira fé. 2 Coríntios 3, 13, 3, 6, Gálatas 2, 19, Colossenses 2, 16, 19. O sábado faz parte da lei, a qual foi totalmente abolida por Cristo. Colossenses 2, 16, 17, 2 Coríntios 3, 3 ao 14, Hebreus 7, 18. Sábado, embora encontremos todos os outros mandamentos, no decálogo, o sábado está fora desse contexto. Antigo Testamento, mandamento, Êxodo 23, segundo mandamento, Êxodo 24, 5, terceiro mandamento, Êxodo 27, quarto mandamento, Êxodo 28, 11, sexto mandamento, Êxodo 20, 13, sétimo mandamento, Êxodo 20, 14, oitavo mandamento, Êxodo 20, 15, nono mandamento, Êxodo 20, 16 e décimo mandamento, Êxodo 20, 17. Está aqui os dias. Novo Testamento,
Primeiro mandamento, 1 Coríntios 8, 4, 6. Segundo mandamento, 1 João 5, 21. Terceiro mandamento, Tiago 5, 12. Quarto mandamento, não existe. Quinto mandamento, melhor dizendo, Efésios 6, 1, 3. Sexto mandamento, Romanos 13, 9. Sétimo mandamento, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Oito mandamento, Efésios 4, 28. Nono mandamento, Colossenses 3, 9, Tiago 4, 9. Décimo mandamento, Efésios 5, 3. Então aqui estão os mandamentos, no Antigo e no Novo Testamento. O que devemos fazer e o que devemos observar, ou o que não podemos fazer. Que Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Volto a convidar você que não está inscrito no nosso canal do YouTube para se inscrever, digitando lá Paulo.Delanhese. Como eu disse, tem muita coisa que poderíamos falar dos adventistas, mas aqui é só um resumo no nosso canal do YouTube. Se você quer conhecer mais, é só nos agendar e iremos à sua igreja para trazer uma palestra completa sobre os adventistas do sétimo dia, ou Testemunha de Jeová, Espiritismo, Trindade, Mormons, Nova Era, Catolicismo Romano, enfim, são mais de 20 temas. É só nos ligar 94 19 80 830. Pastor Paulo Delanhese. Deus abençoe a todos.